filosofia existe há pelo menos 2.500 anos, e durante esse tempo, centenas de pensadores escreveram milhares de livros. Mas Stephen Hawking, famoso físico do século passado, disse que a filosofia estava morta. E aí, será que ainda faz sentido estudar filosofia hoje em dia? Seja sozinho, seja numa faculdade? É o que vamos descobrir hoje. Eu sou o professor Danilo Drummond e hoje vamos falar de 6 motivos para estudar filosofia. O primeiro motivo para estudar filosofia é o motivo existencial. E esse é o motivo que me fez voltar para a filosofia depois que eu já tinha me formado na minha primeira graduação. Depois de formado, eu fiquei um tempo sem emprego e isso me fez pensar qual é o sentido das coisas que eu estou fazendo, das coisas que eu estou buscando. Eu quero trabalhar nessa área em que eu me formei? Logo depois eu consegui emprego, mas veio a pandemia. E durante esse tempo a empresa queria que eu trabalhasse presencialmente, mas eu tinha medo. Eu não queria morrer e eu não queria contaminar também a minha família. E aí a questão existencial foi crescendo dentro de mim. Porque eu imaginei, e se eu sair de casa para executar essa tarefa que eu executo no meu trabalho e por conta disso eu acabar morrendo? Será que a minha vida vai ter valido a pena? Vale a pena o risco de morrer por conta de uma doença para executar essa coisa, essa atividade que eu executo? Essa questão do sentido pode aparecer em diferentes momentos da nossa vida, mas ela é sempre parecida. Qual é o sentido do que eu estou fazendo? Qual que é o significado que está por trás do cotidiano da nossa vida? E a gente vai encontrar várias respostas na filosofia. De Santo Agostinho até Sartre, tem também Camus, e tem 2 filósofos que não são tão conhecidos, mas que eu considero que têm boas respostas para esse problema, que são Richard Taylor e Susan Wolff. O fato é que estudando filosofia você consegue ver a resposta que esses pensadores deram para o problema do sentido e assim você pode verificar quais respostas fazem sentido para você e quais não, e assim você vai ter mais certeza do caminho que você está trilhando. Um pensador muito importante nessa questão é o Viktor Frankl. Ele era um austríaco na década de 40 na Alemanha nazista e ele acabou sendo capturado junto com a sua família e a sua mulher grávida. Enquanto ele estava no campo de concentração, ele ficou sabendo que a mulher tinha morrido, mas ele conseguiu sobreviver e depois criou uma nova forma de terapia. O Frankl vai dizer que naquele contexto dos campos de concentração, ele notou que todo como é possível desde que haja um porquê. O que ele quer dizer com essa frase? Todo como, ou seja, todo modo que existe da existência, inclusive aquele modo terrível de existência que as pessoas tinham nos campos de concentração, era possível de ser vivido. Mas esse sofrimento ele era diminuído, ele se tornava possível de ser vivido quando as pessoas que lá estavam tinham um porquê. Se a pessoa tem um motivo para passar por aquele sofrimento, aquele momento ruim, mesmo que seja muito ruim, ele adquire um significado que fortalece a pessoa para que ela aguente aquela situação e espere um futuro melhor lá na frente. O que ele quer dizer é que quem vê que a vida não é boa e não vê nenhum motivo para continuar vivo, perde qualquer força para lutar. Então estudar filosofia pode te mostrar a resposta que as pessoas que vieram antes deram e assim encontrar aonde você quer chegar, qual é o sentido do que você tem construído. O segundo motivo para estudar filosofia é o motivo intelectual, que nada mais é do que olhar para o mundo e perceber que nós não conhecemos a grande maioria de coisas que acontecem no mundo. Nós não entendemos muito bem como o mundo funciona. E é exatamente assim que a filosofia começa. A filosofia começa quando os gregos olham para o mundo e percebem que não sabem explicar as forças que estão em ação. E aí eles vão tentar descobrir qual é o material de que o mundo é feito para responder a esse problema. Tales de Mileto vai dizer que tudo é feito de água, Anaxímenes vai dizer que tudo é feito de ar, Heráclito vai trazer o fogo para a discussão. O fato é que a motivação intelectual é quando a gente olha para o mundo, percebe que a gente não compreende muito bem o mundo, mas a gente gostaria de compreender. O mundo é cheio de hipóteses contrárias que não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Algumas pessoas defendem que existe o livre-arbítrio, ou seja, nós somos totalmente livres para fazer aquilo que fazemos nas nossas vidas. Eu fui completamente livre para gravar esse vídeo e você é completamente livre para continuar assistindo esse vídeo. Outras pessoas vão dizer que não, já estava escrito que eu faria esse vídeo e já estava escrito que você estaria aqui assistindo. Bom, ou há livre-arbítrio ou não há. É impossível que as duas coisas sejam verdadeiras ao mesmo tempo. Algumas pessoas acreditam que existe vida após a morte, outras acreditam que não há nada. Alguém tem que estar certo nessa discussão. Os dois lados não dá. Então a motivação intelectual é quando a gente pega todas essas teorias que são contraditórias entre si e tenta buscar quais são verdadeiras e quais não são. Ou pelo menos quais parecem ter mais razões que as suportam e quais parecem ter razões muito fracas, muito improváveis.
Assim, a motivação intelectual te leva à busca do verdadeiro e do falso. A terceira motivação para estudar filosofia é a motivação religiosa. Inclusive, é a primeira motivação que me fez estudar filosofia lá no começo da minha vida. Eu devia ter 6 ou 7 anos e minha mãe me levava na biblioteca pública. Lá, geralmente, eu pegava livros de contos infantis. Mais uma vez, eu me deparei com uma seção de livros intitulada Religião. E lá eu vi algumas coisas que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Eu ouvi falar sobre hinduísmo, sobre budismo, sobre islamismo. E ali eu entendi que existiam pessoas que acreditavam em coisas diferentes do que a minha família acreditava. Que nem todo mundo estava de acordo com aquilo que eu havia aprendido. Foi então que eu decidi que eu queria conhecer mais sobre aquilo. E então, toda semana eu levava um livro de uma religião diferente para casa, estudava sobre o que falava aquela religião, e na outra semana trocava um livro e ia aprender sobre mais uma. O fato é que a religião tem muito de fé. Existe muito na religião em que a gente abdica de conhecer, porque não é possível conhecer, e só resta pra gente acreditar. Mas muitos pensadores na história da filosofia se dedicaram a conhecer profundamente a religião. Muitos tentaram provar logicamente a existência de Deus. Não só a existência, mas também como Deus é, quais são as características, por que ele age da maneira que ele age. Talvez o primeiro grande problema religioso da história da filosofia seja o dilema de Eutífron, que aparece nos livros de Platão, em que ele mostra 2 personagens, Sócrates e Eutífron, discutindo. No meio da conversa surge um grande problema. Como que Deus sabe o que é bom? Porque se Deus escolhe, de acordo com a vontade dele, de acordo com o que ele sente, o que é bom e o que é ruim, será que isso não faria que Deus seja um ser arbitrário? Por acaso, Deus escolheu que o assassinato é uma coisa ruim. Mas se fosse da vontade dele, ele poderia ter escolhido que o assassinato é uma coisa boa? Para muitas pessoas, imaginar que Deus é um ser completamente arbitrário é um absurdo. Portanto, Deus deve ter um parâmetro para o qual ele olha e, com base nesse parâmetro, Deus escolhe aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Bom, mas se Deus olha para um parâmetro para daí julgar o que é bom e o que é ruim, será que isso não significa que Deus não é todo-poderoso? Porque se ele precisa de uma ajuda externa para identificar o bom e o ruim, o bem e o mal, como Deus pode ser todo-poderoso? Existem muitas outras questões na filosofia da religião. O fato é que, estudando filosofia, você pode manter a sua fé e fortalecer ela com bases lógicas, ou você pode mudar de opinião. Mas a filosofia vai te capacitar para fazer escolhas mais racionais, para fazer escolhas melhor embasadas, para conseguir discutir o tema melhor quando for necessário, até mesmo para você nos seus momentos de dúvida. A quarta motivação para se estudar filosofia é a motivação ética. A motivação ética é aquela que aparece na nossa vida constantemente. A gente está seguindo a estrada da vida e, de repente, a gente se encontra numa bifurcação. Existem 2, ou 3, ou 4, ou mais caminhos e a gente precisa escolher um deles para seguir. Termina o ensino médio, é hora de fazer a graduação. Mas qual? Existem mais de 80 opções que a gente pode escolher. Será que faz sentido entrar num relacionamento agora? Ou será que não? Com essa pessoa ou com aquela pessoa? E quais vão ser as regras desse relacionamento? Toda vez que a gente se encontra num caminho e que existem diferentes opções para continuar, a gente se encontra num dilema ético. E ao longo da história da filosofia, centenas de pensadores se dedicaram a encontrar nortes, orientações que podem servir para a gente se basear na hora de fazer nossas escolhas. A gente pode falar de Aristóteles, de Epicuro, dos estoicos, de Kant, de John Stuart Mill. Cada um desses pensadores criou uma ética completamente diferente da outra com base em argumentos diferentes. E se você aprender tudo isso estudando filosofia, você pode escolher aquilo que faz sentido para você e isso vai te ajudar na hora de tomar decisões no futuro. E a quinta motivação para estudar filosofia é praticamente a mesma da quarta, mas aplicada a um âmbito global. Na quarta motivação, a gente se pergunta, como que eu faço para me comportar? O que eu faço para agir da forma certa? Na quinta motivação, que é a motivação política, a gente se pergunta, o que nós fazemos como uma comunidade para agirmos da forma correta? Será que a gente deve ter um Estado? Quem deve governar esse Estado? Qual vai ser o modelo de Estado? Será que a democracia é mesmo o melhor sistema político? Será que uma monarquia não faria muito mais sentido? Uma parte super interessante da filosofia política são as utopias. Existem 3 principais. A República, de Platão, a Utopia, de Thomas More e a Cidade do Sol, de Tommaso Campanella. Nessas obras, esses pensadores vão imaginar como poderia ser uma sociedade ideal, uma sociedade em que todos cumprem o seu papel e em que todos são felizes na medida do possível. Ao estudar filosofia política, a gente pode olhar para esses modelos e se perguntar, mas por que a gente não chegou lá até hoje?
É claro que existem muitas coisas nesses modelos que nós não vamos concordar como uma coisa ideal, como uma coisa que traria felicidade. Mas em alguns pontos, a gente pode tirar lições do passado para tentar aplicar no futuro. E ao estudar isso, você vai poder tomar decisões mais racionais no campo da política, na hora de votar, na hora de cobrar os políticos, na hora de discutir o tema com quem quer que seja. E a sexta e última motivação para estudar filosofia é a motivação cultural. Como dizia Hegel, cada pensamento é uma expressão própria do seu tempo. Os antigos, nos seus pensamentos, na sua filosofia, expressavam aquilo que inquietava as pessoas do mundo antigo. E assim é com os antigos, com os medievais, com os modernos e com os contemporâneos. Ao estudar a história da filosofia, nós conseguimos ver os valores das pessoas ao longo desses 2.500 anos. O que inquietava essas pessoas e como elas responderam esses problemas. Talvez o Nietzsche seja o maior exemplo dessa expressão, dessa motivação cultural. O Nietzsche vai pegar toda a filosofia que veio antes dele e vai dizer que ela estava baseada em valores vazios, em valores que não tinham realmente nenhum valor por dentro. E assim ele vai rejeitar tudo que veio antes para criar novos valores, para imaginar um novo tipo de ser humano. Esses são 6 grandes motivos para estudar filosofia. Se você está convencido de que estudar filosofia é uma coisa boa, eu sugiro que escute o podcast do Segunda Navegação, que já está disponível. Não se esqueça de curtir o vídeo, deixar o seu comentário, mandar para algum amigo que também vai gostar e, claro, se inscreva no canal para mais filosofia. Até mais!